Vamos para a palavra que está em Marcos capítulo 9, no versículo 30. Essa é a palavra de hoje. Poder, Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor Deus, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, esse povo que está aqui, Senhor. Precisa, meu Deus, ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, a tua palavra venha, Senhor, firmar o nosso espaço, firmar a nossa fé. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, venha dar ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas. Que a tua palavra venha dar vida, venha saciar os sedentos. Que a tua palavra venha consolar, exortar, se for preciso. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra venha libertar. Libertar mentes cativas, corações cativos. Venha libertar olhos que estão em cativeiro. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu consolo. Nós precisamos, Espírito Santo de Deus, do renovo. Toca nessas vidas que estão enfermas, nessas vidas que vão trabalhar, Senhor, e acordaram enfermas. Toca nesse trabalhador que está enfermo, Jesus. Toca, Jesus amado, nessa pessoa que acordou cansada, fadigada, que parece que não dormiu porque estava em batalha espiritual. Ô Senhor Jesus, vem repreender toda a obra do mal contra nossas vidas, todo o plano do maligno, meu Deus, contra nós nesse dia. Meu Deus, nós estamos aqui na madrugada buscando, Senhor, nas primeiras horas da madrugada, Senhor, a tua face. Meu Deus, é meu Pai amado, essa live da madrugada, Senhor, é para ti. Eu te adorando, te glorificando, te louvando, pedindo socorro para mim e para eles, pedindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, o pão de cada dia, o trabalho, a cura, a salvação. Jesus, tu és o bom pastor, resgata as almas perdidas. Coloca nos ombros, renova esse que está fraco. Meu Deus, meu Pai, ressuscita os mortos na fé. Quantas pessoas estão mortas na fé? Quantas pessoas estão como o vale de osso sequíssimo, meu Deus? Estão mortos, mas o Espírito Santo sopra, sopra no vale de ossos secos, sopra que tenha vida esse vale de ossos secos. Meu Deus e meu Pai amado, o Senhor é Deus que dá a vida. Sopra o fôlego de vida na vida espiritual dessas pessoas que não conseguem ir para a tua casa, que não conseguem orar, que não conseguem jejuar, que não conseguem mais buscar a tua face. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre nós, em nós, e renova-nos, e aviva-nos, e nos dá vida nova contigo, vida e vida com mudança. Diz assim, o maior no reino dos céus. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Jesus vai nos ensinar sobre o maior no reino dos céus. E ele aqui começa a palavra aqui. E, tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos discípulos. Jesus, quando estava na terra, ele estava ensinando. Hoje, nas minhas orações, eu estava falando para Jesus. Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor ensinou multidões. E eu disse, Senhor, venha nos ensinar. Venha me ensinar. Eu estava orando e falando isso aqui. E aqui ele diz aqui, ó, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem, ele está falando dele mesmo, né? O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão, e morto a ele, ressuscitará ao terceiro dia. Ele estava ensinando para os discípulos, ele estava pregando a palavra, e ele estava falando dele mesmo. Quem era o filho do homem? O próprio Jesus. O próprio Jesus veio como filho, né, no ventre da Maria. O filho do homem representa o quê? Representa o homem na terra, né? Representa a carne, a nossa carne. Representa o filho do homem. É o filho de quem? Do teu pai que te gerou, da tua mãe que te gerou. Então, aqui ele falava que ele era o filho do homem no olhar humano, né? No olhar humano, conheciam ele que ele era o filho de José e que sua mãe era Maria, né?
Isso significa ser o filho do homem. E aqui ele diz: será entregue nas mãos dos homens. Olha só, presta bem atenção no que Jesus está nos ensinando. Ele estava falando que o filho do homem, que ele seria entregue na mão dos homens. Foi na mão dos demônios? Não foi. Ele estava sendo entregue na mão de Satanás? Não foi. Ele disse que ele seria entregue na mão de quem? Dos homens, gente. Porque as pessoas têm um modo de dizer que tudo é o diabo, né? Mas nem tudo é o diabo, gente. Tem os homens, as mulheres, têm corações maldosos. E aqui Jesus, que conhece coração e intenção, ele estava ensinando ao discípulo e dizendo que o filho do homem seria entregue aos homens. Não foi aos demônios. Tudo aquilo que Jesus passou, gente, foi por causa de quem? Dos homens. Foi por causa daqueles homens que não receberam. Queriam ser curados por eles, né? Muitos foram curados, mas não o seguiram. Muitos foram curados por Jesus, né? Mas não o seguiram, não o acompanharam. E ele diz aqui: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. O que a gente tem visto, gente? Pessoas sendo entregues na mão dos homens. Ser entregue na mão dos homens é uma coisa, ser entregue na mão de Deus é outra coisa. Louvado seja Deus. Lembra lá que Satanás pediu para tocar em Jó? Jó, ele foi entregue na mão de Satanás, não foi? Jó, tudo aquilo que ele passou foi por causa do maligno, que queria provar a Jó se ele ia blasfemar contra Deus. Está entendendo o que é ser entregue na mão dos homens, o que é ser entregue na mão do diabo para ser provado? E muitas pessoas tudo botam a culpa no diabo, e não é. Não é, porque o próprio Jesus está dizendo aqui, disse aqui que ele seria entregue na mão dos homens. Na mão dos homens. E mata-lo-ão, não foi isso que fizeram com ele? Fizeram. Quem foi que fez? Foi os homens. Foi os homens que fizeram isso com Jesus. E ele diz aqui, e ele ressuscitará no terceiro dia. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. E aí ele continua. Mas eles não entendiam. Mas ele não entendiu esta palavra e receava interrogá-lo. Interessante, né, gente? Os discípulos não entenderam a palavra, mas tinham medo de perguntar de Jesus. Esse que é o problema dos seres humanos. Às vezes você não entende, mas você não pergunta. Você fica com medo de perguntar. Então pergunte, às vezes uma pessoa está conversando com você e você não entende o que ela está falando para você. Em vez de você perguntar, você sai com raiva, você fica com raiva da pessoa. Mas muitas das vezes a pessoa que não entendeu o que tu estava falando. E hoje nós vivemos no meio de pessoas que, se a gente não souber falar e explicar aquilo que estamos falando, as pessoas acham que estamos julgando, as pessoas acham que nós estamos contra ela, as pessoas acham que nós estamos desejando mal, as pessoas acham que nós se achamos melhores do que elas. Então a gente está vendo que o povo é um povo que não tem entendimento e que nem querem aprender e nem querem entender. Por quê? Porque não perguntam. Né? Mas o que foi que você disse? Me explica aí. Às vezes tu tá passando uma situação com o teu esposo, ele fala algo e tu não entende o que ele falou e tu fica com raiva. Se você não entendeu, peça para ele explicar, mas explica o que você está falando porque eu não entendi. Às vezes você tem que dizer, olha, eu entendi isso. É isso mesmo que você está falando? É isso mesmo que você quer me dizer? É isso mesmo que você quer para a tua vida? Porque eu não entendi. Tá entendendo, gente? Por isso que eu sempre repito aqui, está entendendo? Porque sem entendimento não tem aprendizado, gente. Se você for para a aula, se você for estudar, o que você precisa? Entender a matéria.
Precisa entender o assunto, precisa entender a prova. Para quê? Para que a gente seja, para a gente passar na prova. Sempre, se vocês prestam atenção, porque tem gente que entra aqui e não presta atenção na palavra. Fica na rolagem, fica conversando, fica atento em outras coisas, o pensamento em outras coisas e não entende a palavra. E nem presta atenção no que eu estou falando. Mas se você observar, de vez em quando eu estou dizendo, entenderam? Entenderam? Eu não vejo ninguém dizer, eu entendi. Eu entendi. São poucos que dizem aqui, é verdade. São poucos que concordam, são poucos que entendem. Louvado seja Deus. Sabe qual é o problema dos seres humanos? É ir para a aula com pensamento longe, com pensamento naquilo que vai fazer. É ir para o templo e o pensamento não está no templo. Lembra que Jesus disse, que Deus disse: esse povo me busca com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, tem muitas pessoas que buscam a Deus com lábios, mas seu pensamento está longe de Deus. Tem muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Não faz o que o Senhor manda. Tem muitas pessoas que dizem que adoram a Deus, mas esses mesmos que dizem que adoram a Deus não obedecem a Deus, não obedecem a palavra, não pratica a palavra, não tem um coração em Deus, só falam da boca para fora. Só falam da boca para fora. Tem pessoas que não têm compromisso com a palavra. Tem pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus. Tem pessoas que não têm compromisso com a verdade. Tem pessoas que falam o nome de Deus, pede oração, canta louvores, né? Mas o coração é rebelde, é duro, é desobediente, é longe de Deus, não está perto de Deus, não ama a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, apenas ama da boca para fora. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu te amo, da boca para fora, mas não de todo o seu coração, não de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento? Pois é, não é verdade? Então é assim, tem pessoas que estão dizendo: Deus, eu te amo, mas da boca para fora. Deus, eu te adoro, mas da boca para fora. Deus, eu te glorifico, mas da boca para fora. O seu coração está longe, distante de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele estava falando aqui, mas eles não entendiam esta palavra e receavam em interrogá-lo, em perguntá-lo, né? E chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe, que estáveis vós discutindo pelos caminhos? Aí Jesus pergunta para eles, né? O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Jesus pergunta para eles. Quem não tem entendimento, quando a pessoa não entende o assunto, o que acontece? Gera uma discussão, não é isso? Se você não entendeu o que eu quero falar para você, você vai querer discutir comigo. Então Jesus estava aqui, ó, falando para eles: o que estáveis vós discutindo pelo caminho? Aí, né, olha só, mas eles calaram-se. Jesus perguntou deles: por que você. Eles queriam perguntar de Jesus e não perguntaram. Tiveram medo de interrogar Jesus. Aí o próprio Jesus pergunta deles: por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Aí o que acontece? Eles se calam. Eles se calam. Mas eles calaram-se. Por quê? Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha aí. Então, esses discípulos, eles não queriam aprender com Jesus, perguntar de Jesus, mas esses discípulos, eles estavam querendo saber quem era o maior. O maior aonde? No reino do céu. Quem seria o maior? Olha só, né, gente? Muitas das vezes é isso que acontece. Os seres humanos estão sempre preocupados em querer saber quem é o maior, em ser o maior, não é verdade? E eles não estavam atentos para aprender, para perguntar do mestre. E aí o que aconteceu? E ele, assentando-se, chamou os 12.
Jesus sentou, né? Fica imaginando. Ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Você já prestou atenção que as pessoas que querem ser o maior, eles querem ser visto em primeiro lugar. Eles querem estar no primeiro lugar, né? Porque eles se acham o maior. Mas aí ele está dizendo que o maior é aquele que não quer ser visto. O maior é aquele que não está preocupado com posição, com status, com crescimento, né? Com louvado seja Deus, em se mostrar para ninguém. Ele quer ser o menor, ele quer ser aquele que não aparece, ele quer ser aquele que não precisa ser visto, ele quer ser aquele que o Senhor é que tem que aparecer, que o Senhor é que tem que ser glorificado, que o Senhor é que tem que ser o primeiro. É aquele que todo o tempo se considera o menor. Não é eu que faço, não é eu que quero, eu não estou preocupado com crescimento, eu não estou preocupado com top 1, eu não estou preocupado com primeiro lugar, eu não estou preocupado se eu prego nos melhores púlpitos, nos lugares maiores. Não é isso, louvado seja Deus. O menor é esse. O menor ele pega na rua, o menor ele prega dentro no templo, o menor ele prega no hospital, o menor ele prega nas favelas, o menor ele prega no cárcere, o menor ele pega em cima do altar, ou embaixo do altar. Esse é o menor. Mas os maiores, gente, os maiores só querem pregar para a multidão, os maiores só querem pregar nos grandes templos. Vai lá convidar você que tem aí uma congregação pequenininha, para ver se um maior quer ir. Vai lá, convida para te ver. Você sabe que eles não vêm, porque se acham maiores. Não, eu só vou pregar para a multidão. Eu só tenho que pregar nos grandes templos, pregar naquele templo pequenininho, naquele ministério pequenininho, onde não dá ninguém, né? Não, eu pregar para 5 pessoas, eu não. Jesus me escolheu para pregar para multidões. É. Mas que multidões que ele te escolheu para pregar? A multidão de pobres? A multidão de prostituta? A multidão dos encarcerados? A multidão que está no hospital? Que multidão que Jesus nos chamou para pregar? Se você estudar a palavra de Deus, ele diz para nós pregarmos, levarmos o evangelho aos pobres, aos cegos, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos pecadores. Presta bem atenção. Qual foi a multidão que o Senhor mandou os discípulos ir pregar? Mas tem um povo que só quer uma multidão dentro do templo, dentro dos ginásios, né? É uma grande multidão nos melhores lugares. Ah, se você não for pregar, vamos lá, né, para os Gideões. Ai, não, Jesus me escolheu, eu vou pregar para a multidão. Vou pregar lá nos Gideões. Tu quer pregar lá nos Gideões, tu não foi pregar ainda nem no cárcere, tu ainda não foi pregar nem no hospital do câncer, tu não foi pregar nem numa favela, tu não foi pregar nem para aqueles louvados seja para a multidão que está perto de ti, e tu quer pregar lá no Gideão. Por que tu quer pregar lá no Gideão? Por que muitas pessoas têm esse sonho de pregar nos Gideões? Você já pensou nisso? Por que o sonho de pessoas é pregar lá naquele grande evento dos Gideões? Por que o sonho das pessoas é pregar em grandes concentrações, onde vai dar multidão de povo? Por que as pessoas não querem pregar nos hospitais, nos cárceres, nas favelas, nas ruas, para os pobres, para os mendigos, para os órfãos, para os que estão nos lugares piores? Mas não, você acha que para você ser um servo de Deus, para você ser um pregador do evangelho, você tem que pregar nesses tipos de lugares? Jesus disse: nós não for o meu nome, meu querido, não seremos maior.
E ele diz aqui, ó, o filho do homem, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: quem estava vos discípulos pelos caminhos? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Entendeu? Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último. O último. Ele de todos os servos e de todos. Então, se você quer ser o primeiro com Deus, você não tem que se preocupar com o primeiro lugar. Se nós queremos ser o primeiro com Deus, não é a posição, não é a quantidade, não é louvado seja nome o lugar, mas sim o quê? Que nós sejamos os últimos, que nós não sejamos reconhecidos, que nós não sejamos vistos, que nós não sejamos aqueles que as pessoas estão esperando, não é verdade? Não, vem um pregador de tal canto, é conhecido. Gente, eu sou a menor da casa de Deus. Se você prestar atenção, quem coloca os trabalhos no YouTube, o que as pessoas fazem? Elas assistem a pregação dos pregadores maiores, né? Daqueles que já têm renome, daqueles que são conhecidos. Eu quero é ver eles irem assistir o pregador lá pequenininho, o pregador que está começando, o pregador que é o último, que é o menor. Não, eles querem assistir, eles querem estar em lives de pessoas que são reconhecidas, que são os maiores. Não, esse pastor é conhecido, essa missionária é conhecida, é o maior, é do Gideão, é não sei da onde. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Mas eu quero ver se eles assistem, se eles entram na live dos pequenos, se eles vão para congregações pequenas, eles vão para congregações aonde o quê? Aonde vão ser vistos por uma multidão de pessoas. Por quê? Porque se eles forem pregar num lugar onde tem uma, duas ou três pessoas, onde não tem um ar-condicionado, onde não tem um estacionamento, onde não tem ali um conforto para eles, eles nem sequer vão lá, nem sequer chegam lá, nem sequer eles desprezam esses lugares. Por quê? Porque eles se acham maiores. Eles se acham, não, eu só vou pregar lá num templo tal. Não, eu só vou, não, meu sonho é pregar nesses lugares grandes. Louvado seja Deus engrandecido. A sua visão é sempre do maior. A sua visão não é a visão que Jesus estava. Não é a que Jesus teve. Jesus estava com o menor, Jesus estava com os leprosos, Jesus estava com os órfãos, Jesus estava com viúvas, Jesus estava com pecadores, Jesus estava com os menores, gente. Olha para Jesus, o quanto ele foi menor na terra. Olha para Jesus, o quanto ele foi menor na terra, né? Ele não vivia dentro do templo onde tinha os maiores, onde tinha os reis, onde tinha a cadeira de Davi para ele. Ele não vivia dentro do templo, gente. Ele vivia nos lugares onde tinha as pessoas desprezíveis. Ele vivia nos lugares onde tinha ladrões, malfeitores, prostitutas, leprosos. Ele vivia nos lugares onde tinha paralíticos. Ele vivia nos lugares onde tinha samaritanos. Ele foi lá com aquela samaritana que ninguém queria, meu Deus do céu, que ninguém queria ir lá com ela, ele foi lá. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, o que é ser o menor? É se colocar na condição do outro. É se colocar na condição daquele menor. É se colocar na condição que aquele menor tem valor para Deus. Tem valor para Deus. Né? A gente vê em vários lugares que quem tem valor é quem tem dinheiro.
Não é isso? Mas eu quero dizer para você, se você é esse que olha para o valor, para as pessoas por causa do valor financeiro dele, você não sabe quem é Jesus, porque Jesus, ele não olhou para os reis da terra. Jesus, ele não olhou para os maiores da terra. Jesus, ele olhou foi para mim e para você que não tem nada nessa terra. Jesus, ele continua olhando para mim e para você. Jesus, ele continua olhando para o órfão, para a viúva, para os pobres, para os necessitados, é para esses que estão aí sendo desprezados, perseguidos, humilhados, e muitas das vezes estão sendo mortos pelos homens. É para esses que o Senhor está olhando. E ele diz aqui, louvado seja Deus, e lançando mão de um menino, aí ele pega, né? Ele pega uma criança no meio deles e tomando nos seus braços, ele diz, preste atenção. Ele pega uma criança, coloca nos braços e fala: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, quando você recebe um pequenino, um menino, louvado seja Deus engrandecido. Quando você recebe uma criança, quando você recebe alguém que não sabe pregar, que não sabe orar, que não sabe falar nada de Deus, é menino de entendimento, é menino na obra de Deus, nos conhecimentos da palavra, mas você recebe esse. O que acontece? Jesus diz aqui, é a ele que o recebe. E é ele que recebe o Pai. E ele diz: qualquer que receber um destes pequeninos analfabetos, que não sabe da palavra, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não tem a boa dicção que nem eu, que gagueja, que não sabe nada, quem sabe é ele, quem faz é ele, quem fala é ele, que salva é ele, que cura é ele, que é glorificado é ele, o grande é ele, louvado seja o nome do Senhor engrandecido. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. A qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, aquele que recebe Jesus no seu coração, recebe a Deus que o enviou, recebe o Pai. Aquele que recebe Jesus no seu coração, recebe a salvação. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Talvez você vá para os lugares, as pessoas não te recebem. Sabe por quê? Porque tu é o menor. Mas se for um doutor, se tiver um título aqui, né? Doutor tal, doutora tal, advogado tal, aí o que acontece? Te recebe, é o doutor tal, vamos botar na janelinha, é a doutora tal, vamos botar na janelinha, é o pastor tal, vamos botar na janelinha. Louvado seja Deus engrandecido. Aí a Chileide, que não é doutora nenhuma, aí não coloca na janelinha. Não é assim? Quer dizer que muitos eles dão os lugares, louvado seja o nome do Senhor engrandecido, para aqueles que se acham grandes. Se você vê, né, quando um pastor aí reconhecido, grande aí, de renome, reconhecido em vários lugares, se ele abrir uma live, tá assim, cheio de pessoa. Mas entrar numa live de um pequenininho, de uma pequenininha, eles não querem. Eles não querem, eles querem dar, louvado seja o nome do Senhor, o entendimento deles que o grande são eles. Por quê? Porque eles já são reconhecidos, né, mundialmente, já viajaram para pregar não sei por onde, já viajaram para pregar em vários lugares, já viajaram para pregar no exterior, já fizeram teologia, já fizeram não sei o quê. Aí não, nós vamos lá naquela live, nós vamos lá naquele tempo, porque aquele lá sabe mais, porque aquele lá tem mais conhecimento. Quando você diz que alguém tem mais, você está dizendo que aquela pessoa é maior, né? O seu entendimento é que aquela pessoa é maior. Mas você não vai, muitos não dão valor a um templinho, uma congregação no interior. Muitos não dão valor numa congregação, num pastor analfabeto.
Muitos não dão valor numa congregação, num pastor que não tem um paletó de marca. Muitos não dão valor num pastor que não é reconhecido no YouTube. Muitos não dão valor num pastor, louvado seja o nome do Senhor, que não tem teologia. Não dão valor. Por quê? Porque só estão enxergando os maiores. E Jesus está onde? Naquele que é o menor. E Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra sendo o menor. Jesus, ele veio como Filho de Deus andando com os menores. Os maiores não o receberam. Os maiores, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os zeus, não que mataram a Jesus. Ele disse que ele seria entregue aos homens. E ele foi entregue aos homens. Que os homens iriam matá-lo. Os grandes iriam matá-lo. Aqueles que se achavam maior do que Jesus. Aqueles que... mas ele não nasceu num berço de ouro. Não, mas ele não nasceu, louvado seja o nome do Senhor, como um filho de um sacerdote. Porque era isso que eles estavam esperando, que Jesus viesse como um filho do maior, como um filho de um sacerdote. Não, ele veio como um filho de um carpinteiro, né? Maria não se deitou com José, mas para todos, quem era o pai de Jesus na terra era José, porque foi ele que criou até uma certa idade a Jesus. Então eles olhavam para Jesus, mas esse é o filho do carpinteiro, esse é filho de Maria. Quem era Maria, gente? Bem-aventurada em todas as mulheres. Quem era Maria, gente? Era a menor da casa do Senhor. Mas para o Senhor era aquela que foi digna de ser a mãe do Filho de Deus. Mas para o Senhor ela foi bem-aventurada em todas as mulheres. Mas para o Senhor aquela mulher que muitos olharam, mas Jesus é filho dessa mulher? Jesus é filho dessa mulher. Quantas pessoas não olharam para Maria, não olharam para a família que Jesus teve aqui na terra? Olharam para Maria, olharam para José. Não, esse daí não pode ser o rei. Esse daí não pode ser aquele que a gente espera. Esse daí não pode ser o filho de Deus, louvado seja Deus. Oh, Jesus amado, como que é os olhares dos seres humanos? Como é que é a visão dos seres humanos? Como é que é o entendimento dos seres humanos, né? Ele acha que os menores não podem ser reconhecidos por Deus. Eles acham que os menores não têm valor para Deus. Maria e José eram menor, gente. Louvado seja Deus engrandecido, e por eles serem menor, foi que o Senhor os escolheu para dar o filho dele para eles. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Então, louvado é aquele que recebe Jesus, recebe o Pai. Louvado seja Deus. E você que está aqui se achando menor. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei a tua palavra. Senhor, eu não sei nem falar. Eu não sei nem escrever. Senhor, eu não sei nada. Mas o Senhor está dizendo aqui: é esse mesmo que não sabe nada, que é o maior para mim. Porque aqueles que dizem que sabem, aqueles que acham que sabem, aqueles que acham, louvado seja o nome do Senhor, que são, louvado seja Deus engrandecido, foi os que me mataram. Foi os que mataram a Jesus. Louvados que não deixaram, louvado seja o nome do Senhor, que não aceitaram, que não receberam o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles se achavam maior, eles se achavam melhor do que Jesus. Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não tinha ouro nem prata na terra. Jesus não vivia, não foi para um palácio. Jesus foi para onde ele foi para a tua casa. Jesus, ele foi para onde ele foi para onde tinha um enfermo. Jesus foi para onde ele foi para onde tinha uma prostituta. Jesus foi para onde tinha um leproso. Jesus foi para onde foi para o deserto, foi para os lugares mais difíceis. Enquanto os maiores estavam lá, louvado seja o nome do Senhor, dentro dos templos, enquanto os maiores estavam lá, se achando maiores mais do que o Filho de Deus, enquanto os maiores, louvado seja o nome do Senhor, estavam tramando para matar a Jesus. Louvado seja Deus. Então você que sabe que é o menor, não fique triste.
Não fique triste, porque para Deus você é a pessoa certa. Você, louvado seja o nome que diz assim: Senhor, eu sou a menor da tua casa. Continue sendo a menor. Continue sendo a menor, louvado seja Deus, engrandecido, porque o maior é Ele. O maior, quem tem que ser é Ele, louvado seja Deus. Quem tem que ser reconhecido é Ele. Quem tem que ser glorificado é Ele. Quem tem que ser exaltado é Ele. Quem tem que estar em primeiro lugar é Ele no teu coração, na tua casa, na tua vida. Não faça de pessoas, louvado seja o nome, essas pessoas grandes na tua vida. Não coloque pessoas, louvado seja Deus, no lugar aonde esse lugar não é para elas estarem, mas coloque o Senhor nesse lugar, porque o grande é Ele, louvado seja Deus, engrandecido. E não te preocupa que tu és menor. Não te preocupe, louvado seja Deus, engrandecido. Continue sendo menor, mas seja salvo. Continue sendo menor, mas continue sendo filho e filha de Deus. Não queira ser reconhecido por ninguém. Não queira, porque tem tanta gente sendo reconhecida pelos outros, mas não estão sendo reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Tem tanta gente sendo reconhecido por multidões, mas não estão sendo reconhecidos como o menor da casa do Senhor, como servo de Deus, como uma serva de Deus. Aos olhos humanos, louvado seja o nome do Senhor, eles acham que são os grandes, que são os reconhecidos, que têm nomes, mas o Senhor olha para nós e diz assim: quando tu diminuir, tu serás visto por mim. Saberás, louvado seja o nome do Senhor, para que eu vim nessa terra. E Jesus veio, não foi para mostrar para nós que Ele era o maior. Jesus veio foi para nos curar, nos salvar, nos resgatar. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio foi para dar a vida e vida com abundância para nós. Jesus veio foi para mudar a nossa história. Jesus veio como um maior, louvado, se fazendo menor para te dar valor. Mas sabe qual é o problema? Você acha que só você tem valor se um grande, se uma pessoa grande, se uma pessoa reconhecida te der valor. Louvado, esse que é o problema, louvado seja Deus engrandecido. Se alguém não te recebe em algum lugar, você fica triste. Não te preocupa se os grandes não te recebem. Não te preocupa se pessoas não te convidam. Louvado seja Deus para grandes eventos. Não te preocupa com isso, não. Louvado seja Deus, continua sendo o menor. Porque, louvado seja Deus, os homens podem não te convidar. Os homens podem não te dar valor. Os homens podem até estar te matando. Mas louvado seja Deus engrandecido. Mas você ressuscitará no terceiro dia. A igreja ressuscitará no terceiro dia. O arrebatamento está chegando aí. A grande tribulação já estamos nela. No início da grande tribulação, nos princípios da dor, podem até, muitos já foram mortos, mas não adianta que irão ressuscitar no terceiro dia, irão ter vida e vida com abundância, louvado seja Deus. Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Então entendemos o que o Senhor quer dizer aqui para nós? Não te preocupe em ser maior em nenhum lugar, apenas que você seja aquele aos olhos de Deus. Ele está no teu coração. Não te preocupa. Os seres humanos se preocupam com os melhores lugares. Os seres humanos se preocupam com as melhores posições. Os seres humanos querem estar nos melhores lugares. Os seres humanos querem estar nos melhores eventos. Os seres humanos querem sempre o maior, o melhor. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque colocaram no teu entendimento, na tua cabeça, se você não for o maior, as pessoas vão te pisar. Louvado seja Deus. Se você não for o maior, se você não for reconhecido, você colocaram no teu entendimento que para Deus tu não tem valor. E o Senhor veio aqui com essa palavra, que dizendo para nós que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Seja servo, seja servo, seja serva de Deus. Seja aquele que fica ali sem querer aparecer. Mas quando abre a boca, Deus ouve suas orações. Mas quando abre a boca, Deus usa a sua boca. Mas quando abre a boca, louvado seja Deus, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas estão preocupadas com posições. Muitas pessoas estão preocupadas com status. Muitas pessoas estão preocupadas com grandezas.
Muitas pessoas estão preocupadas em sempre ser visto como os maiores. Louvado seja Deus engrandecido. Mas eu quero dizer para você, você que é a menorzinha, que ninguém te visita na tua casa, que ninguém te presenteia, que ninguém te manda mensagem, que ninguém lembra de você. Você que é essa menorzinha que está se sentindo aí a menor. Senhor, ninguém lembra de mim, ninguém conversa comigo, ninguém me visita, ninguém me procura, ninguém me vê, nem quando eu entro na igreja. Só olham para os maiores, só olham para aqueles que estão com seus anéis no dedo. As pessoas só olham para os maiores. Mas eu quero dizer para você que você está aí, dizendo que não é visto por ninguém. Jesus está dizendo que Ele te vê. Você que está aí, que ninguém reconhece teu trabalho. Você que está trabalhando, trabalha para Deus. Você que tem orado, você que tem dado sua vida para Deus. E as pessoas não te reconhecem, as pessoas não te abençoam, as pessoas não olham para você, as pessoas te desprezam. Não te preocupa não, porque o Senhor tem um galardão para você. O Senhor tem uma recompensa para você. O Senhor tem um tesouro para você. Você está assim, Antônia? Você está assim? Muitos estão assim, gente. Muitos estão assim, esquecido. As pessoas olham para o que os outros têm. Aí você fica dizendo, poxa, essa pessoa tem isso, eu não tenho. Essa pessoa tem aquilo, eu não tenho. E você fica olhando, você fica comparando a tua vida com a vida dos outros. Mas por que que esse tem? Por que que essa tem? Por que que esse daí não faz nada e tem tudo? Por que que esse está na vida errada e tem tudo? E você fica comparando, né, a tua vida, uma vida que você tem de oração, de levar a palavra, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de viver para Deus, e você não tem. E louvado seja Deus engrandecido. Aí o Senhor diz assim: você tem sim, você tem muito mais do que Ele. Você tem a salvação, você tem a glória de Deus na tua vida, você tem o Salvador, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus engrandecido. E sabe o que você tem que fazer quando você não tem? Você tem que adorar a Deus. Você tem que adorar a Deus. Porque quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, Ele mostra para você que você tem. Ele mostra para você que Ele é contigo. Ele mostra para você que você tem muito mais do que aqueles que se acham que têm. Louvado seja Deus engrandecido. E o segredo é adorar. Quando você dizer, louvado seja Deus, Senhor, eu não tenho, mas você tem, sabe o que você tem que fazer? Mas eu posso te adorar não tendo. E quando você adora, quando você louva, quando você glorifica, sabe o que ele faz? Ele faz você ter. Ele faz você ter. Louvado seja Deus, mas enquanto você compara a tua vida com a vida daqueles que têm, quando você compara a tua vida com a vida daqueles que tem do bom e do melhor, que come do bom e do melhor. Quando você compara a tua vida com aqueles, louvado seja Deus, que parece que tudo é fácil, o Senhor não pode te dar o que tu queres. Mas quando você não olha para eles e você diz, Senhor, eu não tenho, mas eu tenho um Deus para me dar. Eu tenho um Deus que eu adoro. Eu tenho um Deus que não me abandona. Eu tenho um Deus que me salva. Eu tenho um Deus na minha vida que é muito maior do que o ouro, do que a prata. Eu tenho um Deus que nunca me abandona. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que me deu que deu a sua vida por amor a mim. Eu tenho um Deus que me valoriza. E muitas das vezes você está querendo o valor dos outros. Não te preocupa, não. Porque hoje as mesmas pessoas que te valorizam são as mesmas pessoas que vão querer te matar. Hoje, as mesmas pessoas que te valorizam são as mesmas pessoas que vão falar mal de você. Hoje, as mesmas pessoas que estão aí, louvado seja o nome do Senhor, que você está dizendo que precisa dela para te ajudar, são as mesmas pessoas que vão te abandonar. Mas eu quero dizer para você, quando você, louvado seja o nome do Senhor, reconhece que verdadeiramente, que é o único que você precisa ter na tua vida, vai ser Jesus. Porque tem momentos na tua vida que pessoas vão ficar contra você.
Tem momentos na tua vida que pessoas vão te abandonar. Tem momentos na tua vida que pessoas não vão te valorizar. Tem momentos na tua vida que pessoas vão se esquecer de você. Tem momentos na tua vida que pessoas vão te acusar. Mas eu quero dizer para você que Jesus é diferente. Jesus, ele permanece na tua vida, mesmo você acertando, mesmo você errando. Jesus permanece na tua vida, mesmo você doente, mesmo você curada. Jesus permanece na tua vida, mesmo você sozinha ou você acompanhada. Jesus permanece na tua vida em todos os momentos e dificuldades que você passa. Ele não te abandona, ele está contigo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, o que nós precisamos verdadeiramente é olhar para Cristo. Porque se nós olharmos para as pessoas, a gente só vai se abater. Se nós olharmos para as pessoas que não nos ajudam, a gente vai morrer. Porque foi isso que Jesus disse: os homens iriam me matar. Não foi isso que ele disse? Que ele seria entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão? Só que o que aconteceria? Ele ressuscitaria no terceiro dia. Então eu convido você a entregar a tua vida para Jesus. Eu convido você a entregar a tua vida para Jesus, porque esse Jesus, ele está aqui para te dar valor. Pode teu pai, tua mãe, teus filhos, tua vida para Jesus. Porque o que nós precisamos, louvado Senhor, é dele na nossa caminhada. Ele vai estar contigo, ele vai estar segurando na tua mão. Não, filha, tu não vai perder, tu não vai morrer. Não, filha, eu não vou te abandonar. O que tu precisa é de mim. Muitas das vezes nós achamos que precisamos dos outros, não é verdade? Não, eu só vou conseguir se o fulano fizer comigo, se o fulano estiver comigo, se o ciclano estiver comigo. Não, eu quero dizer para você que você vai conseguir se Jesus estiver com você, e ele vai colocar pessoas certas, pessoas que vão te ajudar, pessoas dirigidas pelo coração dele, pessoas dirigidas pela vontade dele, para ser a mão dele. Tem pessoas, louvado seja o nome, que vão estar na tua vida, que vão ser mão de Deus. Tem pessoas que vão estar na tua vida, que vão ser boca de Deus para você. Tem pessoas que vão estar na tua vida porque vão ser pessoas que vão te amar como o próprio Deus te ama. Tem pessoas que o Senhor vai trazer para a tua vida, que serão anjos, que serão luz. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o problema? E que você está esperando daqueles que não têm. Você está esperando daqueles que não têm Jesus no coração. Você está esperando daqueles que não têm amor no coração. Mas não espere nada de ninguém, não. Louvado seja Deus, engrandecido. E tem mais. Não deixa a frieza deles te esfriar. Não deixa a frieza dessas pessoas que são frias, que não te amam, que não te dão a mão, que não te ajuda, que não ora pela tua vida, que não te entende. Não deixa a frieza dessas pessoas te esfriar com Deus. Não deixa. Louvado seja Deus, engrandecido. Permaneça na essência, permaneça na essência, permaneça como o Senhor te chamou, como o Senhor te colocou. Permaneça na presença de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Não olhem para eles, eles não sabem o que fazem. Como o próprio Jesus disse para os seus inimigos, eles não sabem o que fazem.